E aí, tudo bem? Você está no canal Professor Adventista. Eu sei que não tem esse nome aí. Hoje eu quero conversar um pouco com você sobre o poder do capital. É o módulo 10 de Sociologia. E olha, eu preciso que você preste atenção, porque não vai ser a aula toda. É um resumo, tá? Então você vai precisar olhar o seu livro, você vai precisar dar uma olhada lá, que é só um resumo das ideias centrais. Para a gente discutir o poder do capital, o que é o capital, a gente precisa entender dois conceitos importantes antes de pensarmos o que é o capital. Primeiro conceito importante, mercadoria. Eu quero que você pense em mercadoria não da perspectiva como você e eu estamos acostumados a pensar. Nós estamos falando das teorias de Karl Marx, um sociólogo, que já conversamos a respeito dele, que desenvolveu as ideias de produção, a ideia de que o mundo ele gira, ele funciona com base no trabalho e na produção. Então, para Karl Marx era assim que o mundo funcionava. E as relações de trabalho é que estabeleceriam o modus operandi, a maneira como as pessoas iriam viver. Então, mercadoria, para Karl Marx, tinha a ver com o produto em si. E esse produto não é a ideia daquilo que você simplesmente vai lá comprar, mas era tudo aquilo que estava relacionado a esse processo de troca. Então, essa mercadoria é aquilo que eu troco com você por algo. Então, se eu te dou dinheiro, o dinheiro passa a ser uma mercadoria. Não no sentido de que o dinheiro é um produto que eu compro, mas no sentido de que ele faz parte dessa relação de troca. Então, essa mercadoria, para Karl Marx, ela tinha a ver com esse processo. Um produto que eu troco com você é uma mercadoria. Isso é importante por quê? Porque não é tudo que eu vendo que é mercadoria. Aquilo que eu coloco à sua disposição e você quer é que se torna mercadoria. Por isso o processo de troca. É como se eu quisesse o seu dinheiro e você quisesse o produto que eu produzi. Então você pega o meu produto, eu pego o seu dinheiro e aqui nós temos a ideia da mercadoria. Só que, para Karl Marx, a mercadoria ela sempre vale menos do que eu pago por ela. Por quê? Porque na mercadoria existe, no conceito de Karl Marx, existe um preço embutido ali que não é o custo do produto, que é o custo de produção, que é a mão de obra do produto e que é o lucro. Então, tudo isso constitui o valor daquela mercadoria. Então, você sempre está pagando mais do que a mercadoria de fato vale. Só que para quem está vendendo, você sempre está pagando menos. Por quê? Porque ele sempre quer ganhar mais. Para quem está produzindo, ele deveria valer mais. Para quem está comprando, ele deveria valer menos. Então, é essa noção de mercadoria que você precisa ter para entender o poder do capital, beleza? Segundo ponto, dinheiro. O dinheiro aqui, ele tem a ver com o produto que eu vou usar para essa troca, tá bom? Então, lá na origem do dinheiro, a gente vai ter primeiro a ideia do câmbio, eu trocava algo com você, eu tinha muita semente e você tinha muitos animais, então eu trocava um número X de sementes com lá o ovo da sua galinha, ou eu trocava parte daquilo que eu colhi para que você pudesse também vender lá com um boi seu. Essa é a ideia, eu trocava produtos. Só que, com o passar do tempo, essa troca de produtos, ela começa a acontecer por meio de representações. Então a gente tem a ideia do ouro, da prata, depois as moedas que valiam alguma coisa. Na verdade, para pensar, não é que vale aquilo, não tem a ver com isso. É a fé que você coloca naquilo ali. Você está acreditando que aquilo vale exatamente o valor que está sendo pedido. Agora, se você parar para pensar, quando a gente pensa, por exemplo, no Brasil hoje, essa briga por inflação, o valor do dinheiro, a desvalorização do real, a gente percebe que não vale muita coisa. Vale muito menos, vale pouco. O dinheiro em si vale pouco. Por que isso? Porque no processo de troca, às vezes alguém perdia. Então, quando eu atribuo um valor simbólico a algo, é mais fácil de eu não perder. Mais ou menos assim, ó. Imagine que nos dias de hoje, para você comprar alguma coisa, você comprar um carro, por exemplo, você só pudesse comprar o carro se você fosse no banco, pedisse a pessoa lá, o caixa do banco, pedisse, olha,
eu quero 35 mil reais em ouro. E aí você tivesse que sair do banco com 35 mil reais em ouro, não é muita coisa, viu? Já vou te avisar que 35 mil reais é bem levinho. Mas você tivesse que ir lá e pegar esses 35 mil reais em ouro e levar esse ouro. Agora, aí você olha e fala assim, é fácil, 35 não dá muita coisa, 35 mil reais é pouco, na mão é pouco. Só que imagine que você agora vai comprar uma casa no valor de 400 mil reais. Imagine que tudo você dependesse disso. Então, o dinheiro, a nota de dinheiro, a moeda de dinheiro, e depois o cartão, depois a transferência bancária, tem esse conceito de que eu acredito que vale isso. Há um conceito de fé implícito nesse valor financeiro. Aí a gente chega no conceito do capital. Por quê? Porque a pessoa que é dona de uma fábrica, de algo que produz, ele tem o poder de determinar o valor do produto. Por quê? Porque ele sabe quanto que o empregado lá vai custar, ele sabe. Então ele chega para esse empregado e diz, olha, você custa, é óbvio que ele não vai dizer isso, mas ele pensa, você custa para mim R$1.500 por mês, mas eu vou te oferecer 1.300 porque eu preciso ganhar R$200 em cima de você. Beleza? Segundo, eu também preciso ganhar algo em cima da produção, porque eu preciso gerar capital de giro, eu preciso gerar minha renda e, afinal de contas, eu sou o dono, então eu tenho que ganhar mais. Então veja, há um processo aqui em que o detentor das decisões, para Karl Marx, era o dono da empresa. Era o cara que estava responsável por essa fabricação. Por quê? Porque no final das contas era ele quem determinava o valor de tudo. Então, quem é que tem o capital? Não é o indivíduo que tem dinheiro na conta. Quem tem capital é o indivíduo que determina o valor das coisas. E esse indivíduo que determina o valor das coisas, para Karl Marx, é o indivíduo que está à frente da tomada de decisões em relação aos preços. É aquele que produz. O indivíduo que produz, ele é que tem esse domínio sobre o capital. Isso é o poder do capital. É o poder que a pessoa tem de determinar o valor de um produto. Conclusão que a gente chega aqui sobre o poder do capital. A gente vai chegar numa relação importante, para Karl Marx muito importante, entre infraestrutura e superestrutura. São duas coisas diferentes. E preste atenção aqui, ó. Infraestrutura, para Karl Marx, superestrutura. A superestrutura está acima. O que é a infraestrutura? A infraestrutura é a economia, a produção, as forças produtivas, é aquilo que a gente está vendo que está sendo produzido. Aquilo que é visto aqui por nós é a infraestrutura. E isso todos nós temos acesso. Isso todos nós temos, de certa forma, um domínio. Só que aí Karl Marx vem e diz assim, só que não é bem assim. Não é. Não é tão simples. Karl Marx ele chega e diz, não é simples porque existem pessoas que estão acima dessas coisas que estão sendo produzidas, porque elas estão tomando as decisões, e elas tomam as suas decisões baseadas na superestrutura. E o que é a superestrutura, então? É aquilo que a gente não tem o domínio, o controle absoluto. São as crenças, a religião, a filosofia, o Estado, a política, as tradições. A gente poderia inserir outras coisas aqui. São coisas que não são pegáveis, são coisas que você não tem o acesso lá dentro da sua gaveta. Mas no fundo, é o que guia a economia, a produção, as forças produtivas. É isso que Karl Marx está dizendo. A produção, ela é dominada por alguém. E esse alguém domina essa produção com base nas suas ideias. Eu vou te dar um exemplo. Se o dono de uma empresa, ele é baseado num padrão bíblico, a vida dele segue um padrão bíblico, religioso, fé, tá? Não é físico. Isso aqui é no campo espiritual. A vida dele é guiada por aquilo que ele conhece da palavra de Deus. E lá na palavra de Deus ele encontra assim, ó, que no sábado o servo não deve trabalhar, o animal não deve trabalhar, você não deve trabalhar, seus familiares não devem trabalhar. Porque esse dia precisa ser separado para cuidar das coisas de Deus e cuidar das outras pessoas. Aí esse indivíduo ele vem e diz assim, no sábado na minha empresa ninguém trabalha. Vocês vão para casa. A produção dele está sendo determinada pelo estilo de vida religioso que ele tem. Agora, se esse indivíduo ele olha e diz assim, mas cuidar das pessoas é também dar trabalho para ela. Então, a Bíblia está se contradizendo.
E se a Bíblia está se contradizendo, então eu tenho o direito de escolher dar trabalho às pessoas para que elas continuem rendendo produtos que vão fazer com que o salário delas aumente. Percebe a sutil diferença? Percebe aqui a troca que existe entre a superestrutura e a infraestrutura? As ideias comandam o campo físico. Sempre tem alguém tomando conta, sempre tem alguém à frente. Aí você olha para mim e diz assim, pronto, tô frito, não tenho mais o que fazer. Eu não tenho domínio então sobre nada, porque eu não sou dono de nada, eu não determino o valor de nada. É verdade, mas você não tem para onde correr. Você não tem para onde correr. Existe uma frase de Durkheim que diz o seguinte: a única questão para o homem não é saber se pode ou não viver fora de uma sociedade, mas em qual sociedade pode viver. Sabe o que isso significa? Que você não tem opção. Você precisa olhar para todo esse meio social e procurar onde você se encaixa. Não tem como você olhar e falar assim, mas eu sou contra isso. Você pode fazer o que você quiser, isso não vai mudar. Tá bom? Não vai mudar. Agora, tem uma esperança para você e para mim. Eu queria que você pensasse nessa esperança. O que é uma sociedade ideal? Uma sociedade ideal é uma sociedade onde todos se respeitem, onde todos se valorizem, onde todos valorizem uns aos outros. Sabia que isso é bíblico? Deus está planejando esse tipo de sociedade, benção. Exatamente esse tipo de sociedade. Uma sociedade onde todos se respeitem, uma sociedade onde todos respeitem uns aos outros. É esse tipo de sociedade que Deus quer. Agora, nós vamos alcançar essa sociedade aqui? Não. Não vamos. Não adianta você brigar, não adianta você ir para a rua, não adianta. Não é essa a sociedade que nós precisamos buscar. A sociedade que nós precisamos buscar, ela não será conquistada aqui. Ela só será conquistada no dia em que Cristo voltar. Porque daí nós teremos um supremo pastor que irá cuidar de todos nós com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com o mesmo respeito. Aí você olha para mim e diz assim, mas eu não quero isso. Exatamente. Quem não quiser não vai.